Apocalipse capítulo 1, a gente ouviu nesse louvor, interpretado nessa forma de arte para o nosso Deus, com a irmã Analice, que num determinado momento do louvor, a cantora diz assim: a simplicidade ele trazia no olhar, e tudo o que ele fez foi só pensando em nos amar. Você duvida disso? Tudo o que Jesus fez, de fato, foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, diz ela, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e tudo que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele, diz a cantora. Eu preciso ser como ele, deixar tudo por ele. Mais do que ler, eu preciso viver Jesus. Eu quero que você tenha uma visão de Jesus nessa noite, tá? Porque Jesus, ele saiu da eternidade, ele entrou no tempo para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. Essa frase não é minha, é de um cantor evangélico, mas ela faz total sentido, porque Jesus saiu da eternidade, ou seja, do céu, de lá do princípio de tudo, onde não existe passado, presente e futuro. Jesus sai de lá para fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? A gente vai entender daqui a pouco. Mas ele entra no tempo, ele nasce de uma virgem, ele experimenta a humanidade, ele nasce num lugar fedido de fezes de animais, sem nenhuma expressão. Seu nascimento muito humilde, corrido, um desespero, porque não havia lugar para Jesus nascer. Ele nasce então, ele experimenta a humanidade. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas ele precisava cumprir a lei, ser o homem perfeito, porque dentro do plano de Deus, que a gente vai entender nessa palavra de hoje, Deus decidiu nos amar. Por isso que tudo que Jesus fez foi só pensando em nos amar, mas justamente para nos tirar do passado, do presente e do futuro e nos levar para a eternidade. Por isso que Jesus fala que no último dia uns estarão à direita e outros estarão à esquerda. Quem diz isso não são os evangélicos, quem diz isso é Jesus. A ideia universalista que diz que todo mundo já está no céu é uma ideia que não vem dos lábios de Jesus. Você precisa entender isso. E você precisa ter uma visão de quem é Jesus nessa noite. Porque às vezes você está tendo uma visão estratosférica do seu problema. Ou você está tendo uma visão muito desgraçada da sua vida. O convite de hoje é para você tirar os olhos do seu problema, da sua vida, e ter uma visão de Jesus. Para você ser igual àquele ladrão que estava ao lado de Jesus, que só fez coisa errada a vida inteira, mas quando ele tira a visão dele, do que cometeu, dos seus erros, ou da morte que estava ali, ele olha para Jesus, repreende o outro ladrão que estava xingando Jesus e diz: olha, você nem nesse estado de morte você tem compaixão, você tem Deus no coração. Em outras palavras, ele queria dizer isso, porque ele dizia assim: eu e você estamos aqui de fato porque a gente merece, a gente é malfeitor, mas ele não. E quando aquele ladrão ele olha para Jesus, ele tem uma visão de Jesus, ele tem uma revelação de Jesus. Aí, diante da visão gloriosa de Jesus, quando a gente tem essa percepção, não é que os problemas somem, é que a visão de Jesus, o que a gente desfruta em Jesus, é tão poderoso. É por isso que a gente vai falar hoje sobre o poder desse relacionamento com Jesus. É tão poderoso que não nos faz parar no tempo, não nos faz desacreditar de nós, porque a gente vê que Jesus acredita em nós. Quem que acreditaria em alguém? Você acreditaria em alguém que traiu você? Responda aí na sua consciência. Difícil. Jesus confiou. Jesus chegou para Pedro, que traiu a confiança de Jesus, porque uma vez Pedro olhou nos olhos de Jesus e disse: mestre, todo mundo, ainda que todos te abandonem, eu não vou te deixar.
eu não vou te deixar. E Pedro, ele foi capaz de, por 3 vezes, dizer que não conhecia Jesus. Alguns historiadores, não sei se querendo assim romantizar, mas de certa maneira faz sentido imaginar que em um desses momentos, porque diz que Pedro seguia Jesus de longe. Jesus sai do Getsemane, sendo esbofeteado, levando pauladas, coloca sobre ele uma coroa de espinho, coloca a túnica no rosto dele, vendam os olhos dele, ficam brincando com ele, dizendo: adivinha agora quem é que está te batendo? Todo tipo de situação no corpo físico Jesus sentiu também. E diz que Pedro seguia de longe. E alguns historiadores e teólogos costumam dizer que em um desses momentos, quando Pedro disse: eu não conheço Jesus, Jesus olhou para Pedro. Eu queria que você então hoje tivesse um olhar sobre Jesus. Esse Jesus que passou tudo isso que a gente está contando aqui, que só pensou em nos amar, porque a gente vive aqui 50, 60, 70, 80 anos, mas a eternidade é o maior mistério da existência humana. Todas as religiões, elas têm um discurso sobre a eternidade. A maioria das religiões também se refere a céu e inferno, pelo menos as grandes religiões de maior representação de seguidores. Filósofos falaram sobre a existência do céu e do inferno. Então, céu e inferno estão na dimensão da eternidade, e é um mistério de Deus. Mistérios não são para serem desvendados, apesar de você sempre aprender que sim, mas não são. O mistério, por exemplo, Deus é um mistério. Deus é um mistério, ninguém explica Deus. Mistério é para você experimentar, é para você viver a experiência da fé, a experiência de Deus, a experiência de uma visão de Jesus. Às vezes a gente perde muito tempo imaginando como que vai ser isso, como vai ser aquilo. Mistério a gente deixa com Deus, porque Jesus está nos chamando a um convite direto e que a gente precisa experimentar uma visão dele, uma visão de Jesus. Eu quero ler então com você agora o texto de Apocalipse para que você tenha uma visão de Jesus. Se você voltar para casa com uma visão de Jesus, a gente já vai estar satisfeito. E para a gente ter essa visão de Jesus, eu separei 2 textos bíblicos. Um está em Apocalipse capítulo 1 e o outro em Colossenses capítulo 1 também, para que a gente possa entender quais são as 3 poderosas dimensões do relacionamento com Jesus. Primeiro, comece a entender: Jesus não é uma religião, porque Jesus não é um encontro de domingo. Jesus tem que ser um encontro diário. Jesus é uma pessoa que inclusive já veio na terra, passou aqui 33 anos, mas é uma pessoa que pôde dizer para os fariseus que antes de Abraão existir, foi que Jesus disse? Quem sabe fala bem alto. Antes de Abraão existir, eu sou. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Então Jesus não nasceu na humanidade, ele nasce de Maria, mas Jesus sempre existiu. Jesus existiu, olha, se Jesus existiu antes de Maria, antes de Abraão, certo? Ele existe com o Pai. Jesus, ele não tem início, ele simplesmente ele existe. Isso foge da nossa compreensão. O que eu quero que nessa noite você mergulhe no mistério que é Jesus e no desafio que ele faz e dizer assim: vocês precisam ser meus discípulos. E se houver prostitutas que caem aos pés de Jesus, sendo acusado por outros, Jesus vai baixar, vai escrever no dedo, vai tocar no ombro e vai dizer: levante-se, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá, não peques mais. Se houver aquele que está triste, está se sentindo só, Jesus vai dizer assim: eu sou o que sou, sempre existi, mas eu me inclino para dizer que eu sou contigo, que eu não vou deixar vocês órfãos. Eu quero que então que a sua mente agora comece a pensar no Jesus que sempre que a gente vai ver agora. O relato que a gente vai ver agora é o Jesus na eternidade, com toda a sua glória. Mas também quero que você pense no Jesus que chorou. Jesus chega
na casa do seu amigo Lázaro e vê as irmãs de Lázaro chorando. Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro em 10 minutos, mas ele chora. E por que ele faz isso? Porque Jesus experimentou a humanidade. Jesus, ele tinha compaixão. Jesus tinha um amor tremendo pelas pessoas. Um dia ele parou um enterro porque uma viúva já tinha perdido o seu esposo e agora perdeu o seu filho, e as viúvas, elas ficavam em condições assim deploráveis naquele contexto da época. É por isso que a orientação da igreja era que se cuidasse das viúvas, que a religião verdadeira era cuidar dos órfãos e das viúvas, segundo lá o escritor Tiago, e que se afaste da corrupção do mundo. A religião verdadeira é uma vida de amor ao próximo e uma vida que represente um afastamento daquilo que gera pecado, porque já basta a nossa própria natureza ser uma natureza pecaminosa. Então, vamos ter uma visão agora deslumbrante de Jesus na eternidade. Volte os seus olhos para Jesus. Você está triste nessa noite? Enxerga Jesus em toda a sua glória, porque essa é a imagem que você deve ver por toda a eternidade. Assim eu quero declarar sobre a tua vida, amém? Porque distante disso haverá uma separação. Se a visão deslumbrante de Jesus não for aquilo que você vai ver durante toda a eternidade, num lugar onde diz que não haverá mais choro, não haverá saudade, um lugar onde só há gozo, paz e o desfruto dessa presença. Se você não visualiza isso, o outro lado, segundo Jesus, é choro e ranger de dentes, que é uma expressão figurada do desespero da alma humana, do desespero do espírito que é gerado pelo próprio Deus, agora condenado a uma eternidade. Você está achando que isso é invenção minha? Daqui a pouco a gente vai ouvir Jesus falar. Eu quero que você saia com a visão deslumbrante de Jesus. E para nos ajudar, vamos ler a palavra. Então, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, o início da revelação, João, que tinha por cerca de 90 anos, era o último dos apóstolos vivos, e ele está na ilha de Patmos recebendo revelação. Sabe por que ele estava na ilha de Patmos? Porque ainda assim, velhinho, ele estava testemunhando do que os seus olhos viram, da glória de Deus. E eles não aguentaram. Joga esse João. Diz a história e a tradição que o apóstolo João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Pelo menos 4 historiadores vão narrar isso. Não está na Bíblia, mas vão narrar isso em alguns livros históricos. Mas diz que ele sai do caldeirão sorrindo. Aí você diz assim: isso é impossível. Impossível é o nascimento de Jesus. E ele nasceu. Se tem um dos milagres mais incríveis na vida, é Maria ter gerado algo que não era dela. O anjo falou: o que vai ser gerado em você é do Espírito Santo. Você imagina um embrião entrando pronto naquele útero. Jesus, esse é um milagre. A biologia diz que isso é impossível. Então, os historiadores dizem que João, sua pele resplandecia, e disseram assim: a gente não consegue matar esse homem, vamos colocá-lo na prisão lá em Patmos, que era um local, uma ilha onde as pessoas eram jogadas lá para morrer, comiam o que se tinha por lá. Imagine um cenário caótico. Foi assim que morreu o último dos apóstolos, podemos dizer assim, daqueles que caminharam com Jesus, tá? Aqueles que andaram com Jesus, que viram ele face a face. E no início dessa revelação, quando João vai ter a revelação e vai enviar cartas às 7 igrejas da Ásia para exortar na fé, e vai ter ali revelações sobre o futuro, sobre a glória da igreja, sobre a glória de Cristo, sobre as glórias do céu, sobre o anticristo, sobre a volta de Cristo, Jesus descendo. E tem um texto aqui que é lindo demais, que é o texto que está no capítulo 19, a gente vai ler também, onde diz que Jesus está escrito na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. João tem visões maravilhosas, mas eu tenho certeza que a visão mais linda de João foi essa daqui, tá?
É o próprio João que vai ver a nova cidade, a nova Jerusalém. É o próprio João que vai dizer que Jesus, ele na sua expressão, em toda a glória que João estava vendo, ele diz assim: olha, nunca mais nesse lugar vai ter choro, vai ter lágrima, porque as primeiras coisas já passaram. Então Apocalipse não é um livro para você ter medo. Por isso que ele inicia com essa visão gloriosa. João viu Jesus, tá? João caminhou com Jesus durante 3 anos, discípulo, apóstolo, amigo. Esse aqui era o amigo íntimo de Jesus, tá? Esse é o mesmo João que na ceia ele encostou sua cabeça nos ombros de Jesus. E Jesus reservou para ele a maior das glórias, ter as visões do céu. João caminhou com Jesus durante 3 anos. Ele era um dos íntimos, dos 12, ele era mais íntimo. Jesus tinha, pelo menos Pedro, Tiago e João, eram aqueles que Jesus separava para alguns momentos mais íntimos. Mas desses 3, João ainda era mais íntimo de Jesus, no sentido do afeto, do carinho. Pedro era aquele mais enérgico, aquele que dizia: eu vou fazer, eu vou te defender, mas na verdade era da boca para fora. Mas Jesus não descartou a vida de Pedro. Quando Pedro traiu Jesus, ele disse: Pedro, quando você se converter, apacente minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Isso foi lá depois de Jesus ressuscitado. Por quê? Eu estava falando anteriormente que a gente sente dificuldade em perdoar. Mas Jesus, tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. Jesus não descarta uma vida humana sequer. Por isso, sua vida, ela tem um valor impressionante. E eu quero que você saia daqui com essa visão. Então João, ele teve a visão mais linda de todas. Apesar de viver com Jesus durante 3 anos, ele agora está vendo um outro Jesus. Um Jesus que é totalmente diferente daquele que habitou na terra durante 3 anos. Um Jesus glorificado. Como que ele descreve Jesus? Eu quero então agora que você olhe aí para a Bíblia. Você que pegou a Bíblia de um irmão aí emprestado, se o irmão te deu no capítulo errado, chama ele aí, tá? Capítulo 1, no versículo, vamos ler assim, no versículo 10. E era o dia do Senhor, domingo. E eu me vi tomado pelo Espírito. De repente eu ouvi atrás de mim uma forte voz, como se fosse um toque de trombeta. E a voz dizia: escreve num livro tudo que você vai ver, e envia este livro para as 7 igrejas das cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então disse João: quando me voltei para ver quem falava comigo, eu vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele vestia um manto comprido, com uma faixa sobre o seu peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a clara lã e a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Então comece a ter uma visão de Jesus. Comece a ter uma visão de Jesus. Imagina a cor da neve. Imagina algo que é mais que um branco, que não é um cinza, que é uma coisa que é feita uma lã. E quando ele falava lã aqui, se referia ao pelo das ovelhas, branquinho. Mas é um branco que não é um branco, que é um prata que não é um prata. É algo que ele descreve dessa maneira. Seus olhos não são azuis. Seus olhos são como chamas de fogo. Qual é a cor do fogo? Então, eu posso achar que é um pouco laranja, você pode achar que é um pouco vermelho. Você pode achar que o fogo tem traços de laranja, vermelho, com azul também no meio. Mas os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram polido, refinado como se numa fornalha. Bronze polido, melhor dizendo, bronze polido. Então é um moreno que não é um negro, mas que não é um branco. É uma cor meio amarronzada, a cor do bronze, nem é uma cor puxando para o ouro, nem é um branco pálido. Comece a tentar imaginar, deixe sua mente deslumbrar naquilo que João viu. Glória a Deus. Então João diz que sua pele, né? Porque os seus pés representam ali sua pele, é como esse bronze polido, e sua voz era
Era algo como as fortes ondas do mar. Sua voz era como as fortes ondas do mar. Diz no final do versículo 16 que o rosto dele brilhava como se fosse o esplendor. Você imagina que João não viu a boca de Jesus. João não viu o nariz de Jesus. Ninguém pode ter uma visão de Jesus tão de perto, com tanta e tamanha revelação e como disse Deus a Moisés, ninguém pode me ver e permanecer vivo. Então o que é que João viu, pastor? Ele viu um rosto brilhando e os olhos como bolas de fogo. Mas ele percebeu que os seus cabelos ali reluziam como um branco. Comece a ver aquilo. A visão era tão tremenda que no final do versículo 17, na verdade no início do versículo 17, diz assim João: quando eu vi aquilo, eu caí aos seus pés como um morto. E ontem os meninos aqui fizeram uma live sobre o medo, e uma das reações do medo é você ficar paralisado. Tipo chave, sabe? Aquela que faz o... É uma das reações. João caiu como um morto. Ele nem... Foi tremendo demais a revelação. Sabe o que é que Jesus faz? Jesus se aproxima dele e diz: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto. Glória a Deus. Porque Jesus morreu experimentando a natureza humana. Estive morto, porque ele precisava morrer. Ele como cordeiro precisava morrer, para experimentar a ressurreição, para nos dar vida, para cumprir aquilo que Deus estabeleceu como um plano dele. E ele diz assim: eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Jesus está vivo. Jesus está se identificando com João, que caminhou com ele durante 3 anos, que encostou a cabeça no seu ombro. Jesus está dizendo: ei João, eu estive morto. Eu me apresentei a você de algumas maneiras lá, mas aqui eu estou na minha majestade toda. E Jesus diz assim: não tenha medo, eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que você está vendo. Isso é uma visão gloriosa de Jesus. Agora vai na sua Bíblia aí para Colossenses, no capítulo 1 também. Colossenses capítulo 1, são 8 horas, mais 20 minutos, a gente termina aqui, ou menos, para a gente encerrar o nosso culto ao Senhor às 8h30, se Deus assim nos permitir. Amém? Diga amém, esteja orando. Colossenses capítulo 1, quem já achou Colossenses, diga glória a Deus. Então vamos lá, você já achou, vai aí até o versículo 15. Primeiro, versículo 15. Paulo escrevendo aos Colossenses está dizendo que Jesus, esse mesmo que tem a chave da morte, a chave do inferno, esse mesmo que tem o domínio, esse que quando abre, ninguém fecha, quando fecha, ninguém abre, esse mesmo é aquele que experimentou a humanidade, que morreu pelos nossos pecados, para nos ajudar hoje. Paulo está falando isso aos Colossenses, descrevendo o que Jesus fez. E aí quando chega aqui no versículo 15, ele diz: o Filho, Jesus, é a imagem do Deus vivo e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele, Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus. Olha só, a música foi criada para Jesus. A gente vê muitas vezes, deixa eu falar isso, me incomodei aqui, o Espírito Santo quer falar, se você puder receber, receba. Todas as coisas foram criadas para Jesus. Você sabe de onde vem a música? Não foi um ser humano que inventou, Fabiano. A música é algo divino. São 7 notas que se transformam em milhares e infinitas harmonias e construções melódicas. É por isso que a música mexe tanto com a gente. Mas é triste ver pessoas que já dizem que se deslumbram em Jesus, prestar seus ouvidos para a sua alma desfrutar de coisas que não são devolvidas para Deus, porque todas as coisas foram criadas para Jesus, tanto as que estão no céu, reverência, adoração, louvor, glória, exaltação, como as que estão na terra,
todas essas coisas que não podemos ver, tronos, reinos, governos, autoridades, tudo no mundo invisível, tudo foi criado por meio dele, final do verso 16, e para ele. Você foi criado com um propósito, você existe na terra, tudo que foi criado na terra foi feito com o propósito de glorificar a Deus. Então começa a ter um vislumbre de que a sua vida se resume a Jesus. Se você tem uma família, é porque Jesus te deu um presente para que você desfrute da família, para que ele seja glorificado. Se você tem saúde, se você tem sua vida, se você tem seu emprego, tudo que você tem, que você pode desfrutar, é por ele e para ele. Quando você começa a ter uma visão de Jesus dessa maneira, você precisa decidir se vai se relacionar com ele, ou se apenas vai dizer assim: eu conheço Jesus. Ah, Jesus é o filho de Maria, Jesus morreu pelos nossos pecados. Saber quem é Jesus não significa desfrutar de um relacionamento que traz coisas poderosas para a nossa vida. Então eu preciso ter esse vislumbre de Jesus. Diz assim no verso 17, verso 17, olha o que está escrito: ele existia antes de todas as coisas, antes de tudo existir, antes de Deus dizer assim: haja luz, antes da terra ser sem forma e vazia, Gênesis 1, Jesus já existia. E diz assim que Jesus mantém tudo em harmonia. Verso 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Olha só, tantas e tantas pessoas: ah, eu vou ser crente em casa, ah, a igreja é uma coisa chata. Olha, ser humano é de fato complicado, mas igreja está no coração de Jesus. Jesus morreu pela igreja, e ele é o cabeça da igreja. É por isso que você tem que se envolver, você tem que pertencer à igreja, você tem que respirar essa atmosfera de construir relacionamento na igreja, de descobrir seus dons, de ser usado por Deus para abençoar vidas, de vir sentar para aprender a palavra, de se levantar para compartilhar da palavra, de se envolver, de estar num culto de oração para ouvir o problema do irmão, de estar num culto evangelístico para chegar lá e dizer: Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Ser igreja, a Bíblia fala que a igreja é um corpo. Isso significa que nenhum membro do nosso corpo é igual a outro. É isso que Paulo diz. E aqui ele está reafirmando novamente, o apóstolo Paulo, dizendo que ele é o cabeça desse corpo. Detalhe, tá, gente? Para a gente não esquecer. Pastor, como é que Paulo sabe de todas essas coisas? Para você que está nos visitando hoje, o apóstolo Paulo, ele teve por 3 anos revelações diretas de Jesus. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era formado em toda a ciência da Grécia, ele perseguia os cristãos, ele perseguia Pedro e João, ele perseguia os discípulos, os apóstolos, e de repente Jesus aparece para ele, um homem cheio de sabedoria, fariseu de fariseus, ele ensinava a fariseus, ele era um mestre da lei, conhecia tanto o mundo grego, ou seja, todas as mitologias, toda a ciência, ele conhecia os melhores médicos da região, e Paulo era uma pessoa da mais alta estima na sociedade onde ele vivia. Por quê? Porque ele construiu esse mérito das coisas aqui na terra, mas ele disse que abandonou tudo, ele abandonou tudo, e considerou como esterco. Diz lá, escrevendo aos Colossenses aqui, ele diz: eu considerei tudo por causa do conhecimento, da revelação de quem Jesus é. Então é inadmissível que eu e você, vivendo aqui na terra, a gente só desfrute de 2 horas de culto, de 4 paredes. Desfrute de Jesus. Jesus é uma pessoa, Jesus é real. Jesus não é só o melhor amigo do pastor, ele quer ser o seu melhor amigo. Mas você que precisa se determinar a estar com ele, a ter uma visão de querer conhecê-lo, de chegar em casa assim: Jesus, se revela a mim, eu quero ler aqui algo que o Senhor impacta o meu coração, eu quero experimentar o que o pastor Hélio falou, eu quero que o Senhor se revele a mim. E Jesus vai se revelar, ele vai se manifestar. Ele disse: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu me manifestarei a ele. Você ama Jesus? Se você ama Jesus, você quer viver de acordo com a palavra, talvez você diga assim: eu não consigo. Jesus não está perguntando quem consegue, Jesus está perguntando se você está perseverando. Ele vai se manifestar a você. Ele, apesar de toda essa grandeza, ele é o mesmo que diz: eu estou convosco. Ele é o mesmo que olhou para a viúva
com tamanha compaixão. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele foi tentado em tudo, em tudo. Em tudo ele foi tentado. Ele é o cabeça, verso 18. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitaram dos mortos. Portanto, ele é o primeiro de tudo, pois foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele, Jesus, o Pai reconciliou todas as coisas. Por meio do sangue do seu Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, disse Paulo, que estavam antes longe de Deus, que eram inimigos de Deus, separados por causa dos maus pensamentos e ações. Mas agora ele os reconciliou consigo pela morte do seu Filho no corpo físico. E como resultado disso, vocês podem. Diga, eu posso. Repita novamente, eu posso. Vocês podem se apresentar diante dele, Jesus. Ah, mas como é que pode uma pessoa que come carne, que come farinha, dizer que está salvo? É porque as pessoas não conhecem a Bíblia, que não é o celular, tá? Porque minha Bíblia ficou em algum canto aí. Mas é Jesus que está dizendo. Eu quero falar, deixa eu só completar o raciocínio, perdão. Que Paulo, então, como que Paulo sabe tudo isso, pastor? Como que Paulo está dizendo aqui que eu posso agora, pelo que Jesus fez, me apresentar ao próprio Jesus sem culpa, livre de qualquer acusação? Eu posso estar na presença de Deus, sim, se você entender pelo menos essas 3 dimensões do relacionamento poderoso com Jesus, tá? Tudo isso é o banquete, é aquilo que você pode desfrutar, mas você só vai desfrutar. Jesus já fez o que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora você precisa fazer sua parte. E a sua parte é desfrutar de um relacionamento poderoso com Jesus, que tem 3 dimensões, que a gente vai falar para encerrar, vai ser a conclusão, porque foi impossível para mim ler esses textos bíblicos e não deixar a própria Bíblia pregar para a gente. Sabe o que é que conclui aqui dizendo? E você disse, eu posso, amém, por isso. Ser apresentados diante de Deus, sem culpa, livres de qualquer acusação. Aí o que é que Paulo fala aos Colossenses no verso 23 para encerrar? Por isso, é preciso que vocês continuem firmes, continuem crendo nessa verdade, permaneçam firmes. Algumas versões vão dizer assim, perseverem. Por quê? Por toda essa glória que já foi conquistada para nós, para a gente desfrutar lá daqui a, sei lá, algum tempo, 50 anos, 20 anos, 30 anos. Quando meus olhos fecharem e o nosso corpo não puder mais se mover, como dizia o pastor Valdeci no hino, quando lá na tumba fria eu não puder mais falar com você. E é isso aí. E o que é que Paulo diz para encerrar? Não se afaste da esperança que vocês receberam quando vocês ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado para proclamar. Então você pergunta, como que Paulo sabe todas essas coisas? Jesus chamou Paulo para uma conferência pessoal com Paulo. Jesus chamou Paulo para um treinamento incrível. Jesus passou 3 anos com os apóstolos aqui na terra, treinando eles. E quando Jesus chama Paulo para uma missão das mais incríveis, porque Paulo ele foi o responsável aí, pelo menos por mais da metade do Novo Testamento que a gente tem hoje na Bíblia. E Jesus passou exatamente 3 anos com Paulo na Arábia. Paulo, quando ele se converte, ele não vai a Jerusalém dizer, Pedro, me perdoa, agora Jesus apareceu para mim no caminho de Damasco. Não. Paulo fala isso escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, que diz que assim que Jesus falou com ele, ele foi para a Arábia. E Paulo começa a relatar das revelações que teve. Jesus revelou coisas incríveis para Paulo. Relacionamento com Jesus. Se você tem relacionamento com Jesus, você tem experiência com Ele. E eu tenho sempre falado, como que Deus fala? Não com uma voz dizendo, Maria de Fátima, senão você vai correr assustado. Mas Deus, Ele fala no nosso próprio espírito, numa intuição, num pensamento que vem, num direcionamento. Deus está falando, Deus usa pessoas para falar. Está acessível para mim, para você. Talvez você diga, é difícil, mas
deixa eu te dar um conselho, diga para Jesus agora: Jesus, é tão difícil. Você pode estar ouvindo essa palavra, já dizendo para ele, já orando aí, ele está ouvindo você, diz assim: Jesus, é tão difícil, como eu queria experimentar mais tempo com o Senhor, mais tempo com você, como eu queria dar o melhor do meu dia para você, como eu queria não ser assim, não ser assado. Começa a falar, deixa que o Espírito Santo aí vá revelando coisas a você, porque Jesus, ele não está prestando atenção naquilo que eu estou dizendo aqui agora, ele está prestando atenção no seu coração, como você está reagindo a essa palavra. Então Paulo, ele tem experiência com Jesus durante 3 anos, ele pôde ouvir o próprio Espírito Santo e os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, porque Paulo chega a dizer assim, que o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Daqui a pouco a gente vai cear, e Paulo escrevendo aos Coríntios sobre a ceia, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor. Ora, mas Paulo, ele não conviveu com Jesus na terra, e Paulo também não estava lá naquela casa que Jesus mandou arrumar na última ceia. Paulo não estava lá. Paulo era um judeu, Paulo era um homem da lei. Então Paulo recebeu isso quando do Senhor? Nas experiências que teve com Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, disse Paulo, que na noite em que Jesus foi traído, Jesus contou para Paulo direitinho, Silas, como foi a traição, como foi sofrer. 3 anos Paulo teve revelação de Jesus, revelações tão grandes que ele disse que, não falando de si, mas ele contando das suas experiências numa terceira pessoa, para não se gloriar, ele disse que conhecia um homem e que não sabia se em corpo. Olha, a experiência tão real, que Paulo passou na Arábia com Jesus, foi tão real, que ele não sabia se era em corpo, ou se era em espírito, ou se era em visão. Ele foi arrebatado até o 3º céu, o paraíso, aquele mesmo lugar que Jesus olhou para o ladrão e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando o ladrão olhou para Jesus, como eu falei no início, e disse: Jesus, lembra de mim quando você entrar no paraíso. Então, Paulo, ele vai tendo revelações grandiosas a respeito de Jesus, e ele vai dizer assim: na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele partiu o cálice, e ele disse: tomai, bebei dele todos. E Paulo descreve exatamente como foi aquela noite. Então eu quero dizer para você com tudo isso, que Jesus não é uma religião. Você está aqui hoje porque você recebeu um convite, talvez alguns aqui, e eu preciso que você entenda que o maior desejo que eu tenho como pastor, como um crente, como cristão, é que você desfrute de um relacionamento com Jesus. Desfrutar de um relacionamento com Jesus. Muitas pessoas desfrutam do relacionamento com o pastor. Muitas pessoas passam 30 anos na igreja e nunca conheceram Jesus. Desfrute de um relacionamento com Jesus, pelo menos em 3 dimensões. Pastor, eu preciso me relacionar com Jesus. O senhor falou que existem 3 dimensões poderosas de se relacionar com essa pessoa gloriosa, com esse que você descreveu lá em João, com esse que você está dizendo que Paulo conheceu durante 3 anos. É possível se relacionar com ele? Sim, de 3 formas, pelo menos. A primeira, a mais importante, é o início de tudo, é ter Jesus como seu Salvador. Eu vou dizer logo quais são as 3, tá? Você precisa se relacionar com Jesus em 3 dimensões. Na dimensão de ter Ele como seu Salvador, depois ter Ele como seu Senhor, e depois ter Ele como seu amigo. É impossível ser amigo de Jesus se não desfrutar do relacionamento dele como Salvador e como Senhor. É impossível desfrutar de um sem desfrutar do outro. Você precisa entrar nessas 3 dimensões. Então, quando a gente diz que Jesus é o teu Salvador, Jesus é o meu Salvador, o que a gente precisa entender para poder desfrutar isso? A gente precisa entender, pelo menos aqui, eu coloquei aqui, primeiro, a gente precisa entender que, porque ter Jesus como Salvador é entender o Evangelho, ponto, tá? Ter Jesus como Salvador é compreender o que é o Evangelho, e a gente só entende o que é o Evangelho quando, em primeiro lugar, a gente reconhece a queda. Todo mundo agora volta lá os olhos para Gênesis, o início de tudo. Eu preciso ter uma visão da queda.
Eu só entendo Jesus como meu Salvador se eu entender do que é que Ele está me salvando, senão não faz sentido. Jesus não quer te salvar de uma doença, porque Ele ressuscitou Lázaro, mas depois Lázaro morreu. Jesus também não quer te salvar da pobreza, porque Ele não morreu para você ter um carro do ano. Jesus veio com uma missão muito mais profunda, e quando você entende essa missão, você pode fluir em outras dimensões da sua vida, no seu trabalho, na sua família, porque você vai viver os valores do reino, você vai viver coisas incríveis, mas o principal, então pastor, eu preciso ter um relacionamento com Jesus como ele deseja em primeiro lugar, que é ter Ele como Salvador. E você está me dizendo então que para entender isso eu preciso compreender o Evangelho. Como que a gente entende o Evangelho? Primeiro, entendendo, olha, Romanos capítulo 5, verso 9, vou ler para você. Pela desobediência de um só homem, Adão, todos somos pecadores. Ponto final. Ah, eu não mato, eu não roubo. Ponto final. Pela desobediência de Adão, todos somos pecadores. Tá? Romanos 5,12 diz assim: por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo, e assim que a morte entrou no mundo, ela passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós pecamos em Adão. Quando Adão desobedece junto com Eva, diz que a própria terra passou a germinar espinhos. Diz que agora o homem que só cultivava o jardim e desfrutava do jardim, agora vai ter que trabalhar, e do suor do rosto agora ele vai ter que desfrutar de comida, porque antes não era assim. Então o pecado, ele trouxe uma destruição à moral do homem, à ética do homem, ao planeta Terra. O planeta Terra está esperando, diz o apóstolo Paulo também nas suas revelações com Jesus, que a terra geme. A própria terra que a gente pisa, ela espera o dia que ela vai ser restaurada pelo seu Criador. Vocês conseguem entender isso? Então, pastor, eu começo a entender que todos pecaram em Adão. O pecado, ele corrompeu a raça humana, a natureza humana. É por isso que você tem esse pecado que você tem. Não dê tapa no seu rosto, não puxe sua orelha, não arranque seu cabelo, não se odeie, não se odeie. Apenas entenda, essa é a natureza que eu herdei do pecado. Como que Jesus vai me ajudar? Ele vai te ajudar. Você precisa se aceitar, não precisa dar soco em você mesmo, não precisa dizer que você é a pior pessoa, não precisa dizer assim, eu estou tanto tempo na igreja e não consegui me consertar ainda. Não precisa se odiar, apenas entenda, o pecado visitou a nossa natureza humana. E aí quando a gente entende isso, a gente começa a entender que somos incapazes de agradar a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós somos incapazes de agradar a Deus, totalmente incapazes de agradar a Deus. Como assim, pastor? É a Bíblia que está falando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele vai dizer que nós somos incapazes de agradar a Deus. Veja, para entender Jesus como Salvador, eu preciso compreender isso. Preciso entender que eu sou pecador, que o pecado corrompeu a minha essência. Olha aqui, ó. Todo mundo achou o capítulo 8? Diga glória a Deus. Capítulo 8. Olha só. Ele está dizendo assim, ó. Vou ler rapidinho aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado que nos leva para a morte. Vou pular aqui agora para... Não, vamos ler assim mesmo. Verso 3. A lei não era capaz de nos salvar por causa da nossa fraqueza, da nossa carne, porque a gente sempre fazia as coisas erradas. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por meio do nosso pecado. Com isso ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. O pecado não domina mais tua vida quando você entende que Jesus é teu Salvador. O pecado não tem poder sobre você. Você vive na presença do pecado, porque a gente só vai viver na ausência do pecado quando a gente estiver na eternidade. Na eternidade não existe pecado. Aqui a gente convive com a presença do pecado, mas ele não tem domínio sobre aqueles que já nasceram, que já estão em Cristo. Verso 4, de modo que nós agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, para que possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana
controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida. Olha que coisa grandiosa, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Agora o verso 8, pula aí. Por isso aqueles que estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. E todo o restante daqui é incrível, depois você lê em casa, mas o que a gente está dizendo aqui, ter Jesus como Salvador, é entender a origem do pecado, é entender a nossa incapacidade de agradar a Deus e entender o que Jesus fez. Sabe qual é o versículo que resume o que Jesus fez? João 3,16 diz algo assim que a gente até falou hoje pela tarde. Vamos recitar João 3,16 bem forte. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira não pereça. O que Jesus fez? O pecado corrompeu nossa natureza. Eu me tornei inimigo e na minha natureza eu não agrado a Deus. Mas Deus, em tudo que Ele fez, foi só pensando em nos amar. Ele nos quer para a eternidade. Então Ele envia Jesus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o que Jesus faz. Agora eu quero desafiar você a recitar o versículo 36 do mesmo capítulo de João. Quem sabe decorado? Mesmo capítulo, João 3, ao invés do 16, o próprio Jesus falando agora o 36. Está vendo como a gente não sabe? Nem eu sei decorado. Eu sei o que está escrito, que diz que tem um julgamento ali, sério, gente. Olha para lá, a gente até já pregou sobre isso, né? Quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho não verá a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Então você tem, quando você diz assim, Jesus é meu Salvador, você está sendo salvo de quê? Da ira de Deus. Da ira de Deus. Ah não, Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. A ira de Deus é o tema preferido de Jesus falar, especialmente com os religiosos. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Porque Paulo, que teve revelações grandiosas, essa aqui é mais uma das revelações de Paulo. Sabe o que é que ele diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 7? Paulo está escrevendo do que ele ouviu de Jesus, do que ele aprendeu com Jesus. E ele está falando que na volta de Jesus, quando o céu se abrir e Jesus descer, olha o que vai acontecer. A vocês que estão atribulados terão descanso. 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 7. Terão descanso quando o Senhor Jesus se manifestar desde o céu com os anjos do seu poder. Agora aguenta aí, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais padecerão por castigo eterno, longe da face do Senhor e longe da glória do seu poder. Jesus quer te livrar disso aqui. Diga amém. Você entende isso aqui? Está difícil viver aqui? É problema. Está difícil viver aqui? O inferno é pior, tá, gente? O inferno não é aqui não. E eu digo isso com dor no coração, porque Jesus, Ele quer ser este Salvador. Quando a gente diz assim, Jesus é meu Salvador, eu estou tendo um entendimento de que lá no princípio alguém cometeu um erro que corrompeu toda a humanidade, que Deus veio consertar e Ele quer me livrar da ira, porque Ele é um Deus santo. Deus não habita com o pecado, e a única maneira do homem ter domínio sobre o pecado é quando ele entrega a vida a Jesus. Por isso não diga assim, eu vou ser cristão um dia, crente, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, não. Você nunca vai deixar de fazer isso, aquilo, outro. Você precisa, na verdade, você vai deixar quando Jesus te ajudar. Mas Jesus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Está difícil carregar esse pecado? Confessa para Jesus, chora com Jesus, diga que não quer o inferno, diga que ama Jesus, mas que é pecador.
Deixa Jesus ouvir com a própria boca aquilo que Ele já sabe que você é. Mas você precisa ter a coragem de colocar isso para fora, sem vergonha, porque Jesus não vai te acusar, Ele vai só te amar e vai te direcionar. Então, quando você entende isso, você está desfrutando dessa primeira dimensão, que é ter Jesus como Salvador. Jesus é meu Salvador. Mas Ele não é só o teu Salvador. O poder de desfrutar dessa dimensão é que você fica livre de culpa. Você não é chamado mais para viver com culpa no coração. Eu pequei, pastor. Você é liberto de toda culpa, de toda mentira que já mentiu, de todo adultério que já cometeu, de toda a vida humana que você já tirou. Por isso que para a mente humana é difícil entender como que alguém mata, rouba, faz isso, depois vai para o presídio, chega lá e escuta uns crentes doidos pregando, aí se converte, aí sai lá 10 anos depois, com 10 assassinatos nas costas, e agora está numa igreja pregando. O mundo não vai entender isso, porque isso é um mistério da eternidade. Mas é o mesmo Jesus que olhou para aquele bandido na cruz e disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele homem matou pessoas, aquele homem fez coisas terríveis, aquele homem roubou, fez coisas terríveis, porque diz a história que só eram crucificados os piores malfeitores. Se você está entendendo, diga amém. Você está compreendendo isso? Desenvolva isso aí com Jesus, porque você vai ficar livre de culpa. Vocês não sabem o tanto de pessoas que chegam para mim e dizem assim: não consigo. Porque está assim, por causa daquele erro, por causa daquilo, por causa disso. As pessoas presas à culpa. Quando você desfruta, diz assim: eu poderia ter feito tudo certinho nessa vida e ainda para Deus eu seria um miserável. É isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque todos pecaram. Por isso não deixa para entregar a tua vida a Jesus quando você fizer uma coisa muito terrível, porque você já é terrível para Deus. Quando Deus te olha sem Jesus, Deus te olha com ira, porque a Bíblia diz que Ele odeia o perverso. A Bíblia diz que Deus odeia o perverso. E a Bíblia diz que a gente leu que Ele está irado contra o pecado, e que quando Ele voltar do céu, Ele vai descer com vingança sobre aqueles que não obedeceram Jesus. Por isso, quando Deus olha para você sem olhar Jesus, Ele só vê: você é pecador. Mas quando Ele já providenciou um meio para não te olhar assim, e esse meio é Jesus. E quando Ele olha, Ele diz, o próprio João diz: eis o Cordeiro de Deus. Quem completa? Que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado não é sua bondade, não é as coisas certas que você faz, é o Cordeiro de Deus. Então, graças a Deus que agora Deus está me olhando por trás da cruz, porque um dia eu entreguei minha vida a Jesus. Boa parte dos crentes estão com o pé no inferno, já o corpo todo. Então a questão não é ser crente, a questão é reconhecer que somos pecadores, precisamos dessa amizade com Jesus. Jesus é meu Salvador, mas Jesus também é meu Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe que lá no Império Romano eles chamavam César de Senhor, né? Ave César, César é Senhor. Quando os cristãos começaram a dizer que o Senhor, sabe o que acontecia? Se Manu chegasse para mim, e ela é uma funcionária do governo romano, e ela dizia: César é Senhor. Eu, cristão, dizia: César não é Senhor, Jesus é Senhor. No final da tarde eu estava lá, sendo degolado, sendo comido por leões. O que é que fazia? Olha, o poder de desfrutar do relacionamento de Jesus como Salvador é ficar livre da culpa. Isso é poderoso. Você não pode ter nenhuma culpa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, respire livre quanto aos seus pecados. Diga: Jesus tomou eles na cruz. Eles continuam aqui, eles me perseguem. A velha natureza, ela quer me dominar, ela está aqui, ela não sumiu, mas Jesus já carregou. Isso é poderoso. Você respira, você diz: Jesus me ama, apesar de eu ser quem eu sou. Isso é o poder de desfrutar de Jesus como Salvador. O poder de desfrutar de Jesus como Senhor é o que aqueles homens desfrutaram. A capacidade de entrar no Coliseu, de ver leões esmagando a cabeça dos seus familiares, e eles estarem aqui, batendo palma e louvando, esperando a hora de entrar para ser devorado por leão. Sabe por quê? Porque quando a gente experimenta ter Jesus como Senhor, a gente abre mão da nossa vida. Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir,
venha de qualquer jeito e fique de qualquer jeito e faça de qualquer jeito? Jesus disse: quem quiser me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Isso é Jesus está dizendo assim: eu sou o teu Senhor, tá? Você não tem mais vontade sobre o que você quer fazer, deixa eu te direcionar. Negue a sua vontade e siga-me. Então, quando os homens estavam no Coliseu, sendo devorados por leões, eles estavam já sem medo da morte. A vida deles era a vida de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nessa carne, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. É assim que você tem que viver, desfrutar. Você já conhece o desfrute de Jesus como Salvador, amém, glória a Deus. Agora deixa Ele ser o teu Senhor, porque de que adianta você reconhecer que é pecador e não deixar Ele ser o teu Senhor? Deixar Ele ser o teu Senhor é quando você ouvir aquela palavra dura de alguém que te traiu, que te feriu, que te machucou, e você vai dizer assim: eu perdoo você. Porque Jesus está dizendo: perdoe o seu inimigo. Deixar Jesus ser o teu Senhor é abrir mão de muitas coisas. Escrevendo lá, na verdade, Lucas capítulo 14, no verso 26 em diante, o autor sagrado, ele vai dizer que Jesus falava assim: se alguém que me segue amar mais o seu pai, escuta, se alguém que me segue amar mais o seu pai, Lucas 14, 26, se alguém que me segue amar mais o seu pai, amar mais a sua mãe, amar mais os seus filhos e irmãs, e amar mais a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pastor, difícil demais. Não é impossível, tá, gente? Não é impossível. Eu preciso amar mais Jesus do que Maria de Fátima. Eu preciso amar mais Jesus do que minha mãe, do que minha família. Isso é desfrutar. O poder de desfrutar de Jesus como Senhor é não estar preso à materialidade. O dinheiro não te domina. Você pode ter muita riqueza e toda ela vai ser para a glória de Deus, para ajudar pessoas, para abençoar vidas. E quanto mais você fizer isso, mais Deus vai te prosperar, mais Deus vai te abençoar no seu trabalho, em qualquer área. Porque você não ama o dinheiro, você não ama a riqueza, você não ama o seu carro, você não ama o seu celular, você não briga com a sua esposa porque ela quebrou alguma coisa em casa. Você ama Jesus. Ter Jesus como Senhor é ficar livre de tudo que é material, é não ter amor e apego a essa vida. E isso é poderoso, porque você está vivendo aqui na terra com os olhos na eternidade. Desfrute dessa dimensão de Jesus como Senhor. Deixa Ele ser o teu Senhor. E quando você está desfrutando já dessas duas dimensões, a outra que eu falei é ter Jesus como amigo. No capítulo 15 do Evangelho de João, já passei da minha hora, abra sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de João, capítulo 15, verso 12, se você quiser, abra a Bíblia, se não quiser também só escuta. Capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus diz assim: ei, eu vou dar um mandamento novo para vocês. O meu mandamento é esse aqui, ó. Eu estou indo já para a glória, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, mas vocês não vão ficar só. O Espírito Santo vai vir e vai ajudar vocês, mas eu quero deixar um mandamento para vocês. O meu mandamento é que vocês amem uns aos outros, porque não existe maior amor do que dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu ordeno. Jesus começa a falar de amizade, e no versículo 15, ele diz assim: eu já não chamo vocês de servos, pois o Senhor não faz confidências aos seus servos. Jesus estava abrindo o coração para eles. E Jesus diz assim: agora vocês são meus amigos, por isso eu lhes disse tudo o que o Pai me revelou. Jesus disse: por isso vocês são meus amigos. E quando Jesus ora, no mesmo contexto desse momento que ele está falando com os discípulos, capítulo 17, Jesus vai orar. A gente está no capítulo 15 aqui. Jesus ora e diz assim: Pai, eu não oro somente por esses que estão aqui, mas por todos os que vão crer em mim, por causa da palavra que foi revelada a eles. E Jesus então está alongando esse relacionamento de amizade. Desfrutar de Jesus como amigo é poder acordar e dizer: bom dia, Jesus.
Desfrutar de Jesus como amigo é poder não dormir antes de dizer: Jesus, sonda o meu coração, como que eu vivi hoje? Desfrutar de Jesus como amigo é andar talvez como um doido. É desfrutar da presença gloriosa de Jesus no dia a dia e não apenas num domingo ou numa quarta. É desfrutar de Jesus. E isso é poderoso. Por quê? Porque você começa, quando você vive nessa dimensão, desfrutando da intimidade, você desfruta da presença poderosa de Jesus. Ao desfrutar de Jesus como Salvador, você fica livre de toda culpa. Respire livre. Ao desfrutar da presença de Jesus como seu Senhor, você está livre das coisas materiais. Você não tem amor à sua própria vida. Se tiver que morrer, você vai morrer. Se tiver que abrir mão de algo, você vai abrir mão de algo. Você vai fazer como Abraão fez. Você vai fazer como o Jó fez. Você vai fazer como o José fez. Você vai abrir mão em prol do que Deus quer para a tua vida. E tudo isso para você desfrutar de uma amizade com Jesus, que você vai desfrutar da presença dele. Então nessa noite, nessa hora, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero que vocês façam uma oração. Eu vou pedir aos diáconos aqui, os que estão na escala, para colocar a mesa aqui da ceia. E você feche seus olhos e a gente vai orar para que você volte para casa após a ministração da ceia aqui. Você volte para casa querendo desfrutar. Se você já entregou a vida a Jesus, comece a entender de que você foi salvo, da ira de Deus. Mas comece a se perguntar: eu fui salvo, mas Jesus é meu Senhor? Jesus é meu dono? Ser Senhor é ser dono. Jesus é meu dono. Começa a abrir teu coração. Jesus, entra nessa área da minha vida. Jesus, eu sou muito avarento. Jesus, eu sou muito coração duro, não consigo perdoar. Jesus, eu sou muito... E começa a dizer aquilo que só você sabe que você é. Deixa Jesus ouvir. E pede para Ele ser o dono, para que você possa desfrutar da intimidade com Deus. Feche seu coração. Acredite nessa palavra. Se essa palavra tocou teu coração, se você ainda não entregou a vida a Jesus, no final do culto, você pode vir aqui e a gente vai orar pela tua vida e vai conversar com você. Mas eu quero orar nesse instante para que essa palavra fique no seu coração, para que você vá para casa com esse vislumbre de Jesus. E em seguida da oração a gente vai ministrar a ceia, para que você também receba poderosamente da presença de Jesus por meio do pão e do vinho. Pai querido, nós te agradecemos porque tua palavra nos traz nessa noite direcionamento e refrigério, Pai. Nos ajude a desfrutar da dimensão da salvação que Jesus comprou e pagou por nós na cruz. Nos ajude a sermos como aqueles que enfrentavam os leões no Coliseu. Tira de nós o apego aos bens materiais, à vida. Tira de nós as preocupações que nos atrapalham de viver da melhor maneira. Tira então de nós, Pai, a nossa incapacidade, muitas vezes, de separar um tempo para desfrutar da amizade, para desfrutar da sua presença. Tira de nós, Pai, nos faça sonhar com Jesus, nos faça sonhar com o céu, com coisas gloriosas, que a nossa mente, Pai, está cheia de preocupações, cheia de angústias, cheia de pecado e de tantos planos também, mas nos faz sonhar coisas boas, coisas eternas, nos faz viver, como disse Paulo, que os que estão em Ti e que ressuscitaram em Cristo buscam as coisas de cima. Nos ajude, nos ensina. Nesse momento eu oro, Pai, por aqueles que vão receber o pão, o suco da uva, por aqueles que não vão receber, mas que vão participar desse momento também em reverência, que eles sejam abençoados com essa atmosfera de comunhão, nesse momento que nós cumprimos essa ordenança, nesse momento que nós cumprimos o que Jesus pediu: todas as vezes que vos reunides para comerdes e beberdes, este pão representa o meu corpo que é partido por vós, e este cálice representa o meu sangue que é derramado por vós. Façam isso em memória de mim. Estamos aqui hoje, Pai, querendo desfrutar da salvação, do senhorio e da amizade de Jesus, por meio desses elementos também nesse momento. Nos ajuda a ter uma dimensão de que nós não somos dessa terra. Ajuda, Pai, a cada um aqui a desfrutar da Tua presença nessa hora santa. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.